clássico da Chevrolet D60 e a entrada dos motores a diesel da GM no Brasil. Com certeza, você já deve ter visto um caminhão Chevrolet D60 com cargas mais simples, como móveis e materiais de construção. Esta relíquia já esteve muitas vezes na lista de mais vendidos do Brasil, e até hoje, é muito usada para o transporte de diversos tipos de cargas. Os caminhões Chevrolet no Brasil tiveram importante participação na história do transporte e na popularização do veículo pelas estradas do país, já que foi uma das primeiras montadoras a chegar em terras brasileiras, ainda em desenvolvimento. Bem-vindo ao canal Conhecimento. Nesse vídeo vamos contar um pouco da história desse icônico caminhão da GM, que conquistou uma legião de admiradores pelo Brasil. As imagens apresentadas neste vídeo são de caráter ilustrativo. Considerado o primeiro caminhão 100% nacional da Chevrolet, o modelo D60 era facilmente encontrado sendo utilizado como um caminhão de gás, principalmente em cidades do interior, fazendo serviços para depósitos de construção, no carregamento de sacos de areia, sacos de cimentos e outros materiais, ou atuando com fretes e mudanças. Seja como for, com certeza você conhece esse modelo que rodou, e ainda roda, principalmente, por cidades do interior do país, onde o tráfego de grandes caminhões é mais difícil. Fez parte da segunda geração de caminhões da marca Chevrolet, fabricados no Brasil, entrando para o mercado com a maior tendência da época, o motor a diesel. Chegou a ser campeão de vendas e dono de uma tradição que durou décadas, mas que não conseguiu acompanhar a evolução tecnológica e a forte concorrência. Foi lançado para ser o representante da marca no crescimento do mercado brasileiro, já que na época, Mercedes-Benz, Scania, Dodge, Ford e FNM disputavam palmo a palmo a melhor fatia deste mercado, tão rentável para as montadoras. Quando chegou ao Brasil, em 1925, a General Motors encontrou um terreno amplo para desenvolver seus veículos, já que na época só havia a fábrica da Ford. A empresa foi registrada como Companhia Geral de Motores do Brasil S.A. Posteriormente, General Motors of Brazil e General Motors do Brasil. E se instalou em um prédio industrial no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo, com fabricações e importações sob a forma CKD, porém com motores e transmissões totalmente montados. No final de 1927, a GM iniciou a construção de uma fábrica própria em São Caetano do Sul, então distrito de São Bernardo do Campo, do qual se emancipou em 1948. Muito moderna para a época, a unidade contava com linhas de montagem específicas para chassis e carrocerias, setores de pintura, estofamento e carpintaria, e linha para construção de carrocerias de madeira para caminhões. Mas foi somente em 1949 que a empresa concluiu a ampliação da planta de São Caetano, aumentando suas instalações e construindo mais seções de prensas e linhas de montagem, uma delas dedicada a veículos da marca Chevrolet, automóveis, caminhões e demais modelos comerciais. Resultado da antiga parceria do piloto e engenheiro Louis Chevrolet e William C. Durand, fundador da GM. O Brasil caminhava para um forte desenvolvimento, principalmente de urbanização, e a Chevrolet conseguia suprir bem as demandas do mercado. Seus caminhões eram os mais comprados no país, e em junho de 1957, os caminhões da marca já contavam com cerca de 40% em peso de componentes nacionais. Naquele ano foram fabricadas 5.370 unidades do modelo 6.500 para 6 toneladas. Os primeiros caminhões de fabricação brasileira foram os 3.100, os 6.500 e suas variações que ficariam conhecidos como Chevrolet Brasil com motor a gasolina. Na concorrência nacional estava o Ford F600 também a gasolina que havia sido nacionalizado no ano anterior, o Mercedes-Benz L312 e também o FNM com o modelo D11000 a diesel. Tratava-se de um caminhão básico, de concepção absolutamente convencional, com antiquado motor a gasolina nascido nos Estados Unidos nos anos 30, chassi tipo escada, molas semielípticas, eixos rígidos, freios hidráulicos a tambor com assistência a vácuo, caixa de 4 marchas sincronizadas, diferencial de 2 velocidades e motor com 6 cilindros, 4 mancais, 4,3 litros e 142 cavalos. Em 1964, a Chevrolet atualizou seu portfólio com o lançamento de uma nova família de caminhões médios, Chevrolet C60, sendo comercializados nas versões de tração 4x2 e 6x6,
Apesar de contar com o mesmo chassi e conjunto mecânico do seu antecessor, o veterano Chevrolet 6500 Brasil. O C60 chegava ao mercado com algumas heranças do antecessor. O câmbio era manual de 4 ou de 5 marchas dependendo da escolha do cliente, ou seja, o manual de 4 marchas voltava como opcional, chegando ao mercado de início com motor 6 cilindros, 261 de 4.3 litros e 151 cavalos. Este tipo de motor pertence à segunda geração de motores 6 cilindros da Chevrolet, que era a gasolina e dotado de carburador de corpo simples. Com bloco e cabeçote de ferro, comando de válvulas no bloco acionado por varetas, com 151 cavalos, 9 cavalos mais potente que o antecessor. Em setembro de 1964, a Chevrolet alcançou a marca de 100 mil caminhões fabricados no Brasil, e seu índice de nacionalização superava os 99%. Nesse ano, foi lançada a segunda geração da Chevrolet e no ano seguinte, o D60, com motor diesel Perkins 6 cilindros e caixa com 4 ou 5 marchas. Gerava 140 cavalos, e na grade dianteira em vez do símbolo da Chevrolet estava diesel, em referência ao motor a diesel, que tinha bomba injetora mecânica de atuação indireta, em torno de 7 toneladas, provavelmente o peso bruto ao redor dos 11 mil quilos. Os motores Perkins antigos de injeção indireta ficariam conhecidos depois por ter certa dificuldade na partida a frio. Nos modelos antigos, os proprietários desenvolviam a técnica de auxiliar com uma tocha de fogo próxima ao coletor de admissão. Posteriormente, o problema seria resolvido com um sistema de pré-aquecimento no coletor, de vela incandescente. Alguns anos depois, foram lançados modelos de injeção direta. Assim como os C60, esses modelos diesel eram oferecidos em várias distâncias entre eixos e comprimento total, sendo eles os D64, 65 e 68. Com lançamento tardio, a Ford, maior concorrente da GM no segmento de caminhões médios, produzia seu diesel havia 4 anos. O modelo ganhou um capô mais anguloso, abrindo espaço para a nova mecânica. Foi em março de 1965, quase 4 anos depois da Ford, e 7 anos depois do começo da produção nacional. Seu principal concorrente foi o caminhão Ford F600, na configuração Toco. O modelo entregava basicamente a mesma relação custo-benefício, mas na prática, o Chevrolet D60 tinha uma manutenção um pouco mais barata, e o preço do modelo 0 km nas concessionárias era também mais em conta. Em 1968 seria lançado o segundo diesel, o D65, com 142 cavalos. Também foi disponibilizada a variante P, a diesel ou gasolina, com eixo e suspensão traseiros reforçados, aumentando a capacidade de carga para até 7,8 toneladas. Durante a década de 1970, iniciou a febre dos caminhões no Brasil. A indústria automobilística brasileira nunca havia produzido tantos utilitários nas configurações Toco e Truck. O motivo foi a explosão da indústria brasileira, ainda durante a década de 1970, que arrastou outros segmentos, como o crescimento e funcionamento dos portos, como o de Santos em São Paulo. Nesse período, a GM decidiu pela construção de uma fábrica de motores Detroit Diesel no país, que teria vida curta. Com o lançamento do Diesel Detroit, em 1973, as vendas dos caminhões Chevrolet momentaneamente se recuperaram, atingindo a marca histórica de quase 23.700 unidades. Porém, os problemas técnicos apresentados pelo novo motor, apesar do esforço da empresa em corrigi-los, trouxeram danos irreparáveis à credibilidade da marca, que já no ano seguinte, produziria pouco mais de 11.300 caminhões, média que cairia para cerca de 4.300 unidades anuais na década de 80 e nos anos 90 para pouco mais de 2.000. Ainda que a Chevrolet fosse líder incontestável no segmento de caminhões médios a gasolina, 71,7% do mercado em 1974, contra 24,4% da Ford, e ocupasse o segundo posto no mercado total, respondendo por 25,6% depois da líder Mercedes-Benz. Sua presença na frota diesel era inexpressiva, em especial nas unidades de maior porte, cuja demanda vinha crescendo ininterruptamente. Em 1976, os veículos equipados com os novos motores foram denominados D60 e D70, em função da capacidade de carga. Os motores Perkins permaneceram em linha. Em 1977, o caminhão Chevrolet D60 era o preferido para redes de supermercado,
transporte interno dentro de refinarias de petróleo e grandes siderúrgicas, além do trabalho na zona rural, como transporte de cana-de-açúcar e outros produtos agrícolas. A Chevrolet também foi um grande fornecedor de caminhões para o Exército, inclusive com participação da Ingesa, após lançamento do sistema de tração total, patenteado e reconhecido como de interesse para a segurança nacional. As respostas da empresa a esses desafios foram sempre lentas e vacilantes, retratando a importância cada vez menor, conferida pela corporação, aos veículos de carga, ações que viriam a ter resultados ruins a longo prazo, com a queda de produção e a consequente saída do mercado. Outro aspecto que pesou negativamente sobre a GM, enfraquecendo-a ainda mais diante da concorrência, foi a inadequação de seus caminhões para o transporte de longa distância. Dotados de cabines de concepção ultrapassada, com posto de comando recuado, espaço interno exíguo e sem leito, apenas o lançamento de uma nova cabine semi-avançada ou avançada prometida, porém nunca concretizada, poderia ajudar a reverter a posição fragilizada da marca frente ao mercado. Em janeiro de 1986, os caminhões receberam opção de cabine dupla de 4 portas Brasínca. Mas, apesar do esforço de renovação, a posição da GM no mercado de caminhões continuou crítica, especialmente após o lançamento do moderníssimo Ford Cargo e a entrada agressiva da Volkswagen Caminhões no segmento dos médios e semipesados. Em 1996, a GM parou de fabricar caminhões no Brasil. E aí, estradeiro, você já conhecia a história do D60? Já deu uma volta nesse clássico da Chevrolet? Se você gostou dessa matéria, deixe seu like e faça sua inscrição no canal, para que possamos trazer mais matérias legais assim. Obrigado pela sua audiência, e até o próximo vídeo. As imagens apresentadas neste vídeo são de caráter ilustrativo.